Eu acabei de sair de uma consultoria agora com uma psicóloga e eu quero compartilhar com vocês alguns insights que a gente teve aqui e vou compartilhar o que a gente discutiu, só não vou falar o nome dela, óbvio, mas que é muito interessante para quem está querendo começar no digital, para quem fez o investimento de fazer o seu site, na sua própria empresa, de gerar o seu CNPJ e começar a atender. No caso, um psicólogo, mas você pode usar isso para o seu negócio se você vende algum serviço. É, eu tinha explicado no vídeo passado a diferença de Google Meu Negócio e Google Ads, mas vamos lá. Você que tem a sua empresa e vai começar agora a anunciar, você investiu no seu site, a sua empresa como um todo. Então vamos lá, você vai ver, Fábio, por onde eu começo? Foi exatamente isso que ela me perguntou. Por onde eu começo? Mas já me adiantou um porém. Eu não tenho dinheiro. Eu fiz um investimento e nesse momento eu estou sem capital. E nessa reunião, o que ficou combinado é que eu passei para ela e serve para vocês também. O início será sempre o Google Meu Negócio. O Google Meu Negócio, além de ser gratuito, ele é uma ferramenta que a gente chama aqui de que é a certidão de nascimento da sua empresa. Porque a partir do momento que você constitui a sua empresa, no Google Maps ela tem que constar. Como é que faz para ela constar hoje, né? Antigamente era menos burocrático, era mais simples. Agora, com uma questão até de segurança, né? Imagina se as pessoas começassem a dizer que uma empresa está nesse endereço, está no outro, está no outro. Então, até com uma questão de segurança, né? Hoje, para você colocar a sua empresa no Google Maps, o Google ele exige uma série de fatores. Dentre eles, você tem que mandar documentação na sua empresa, as suas próprias documentações. Inclusive, agora, no último cliente, para a gente poder fazer a criação do Google Meu Negócio, o Google exigiu que gravasse um vídeo mostrando você de posse da chave da sua empresa, filmando a entrada dele, você com a chave, abrindo a porta e entrando, tipo, como se você, provando que você tem a chave daquele estabelecimento, você tem acesso àquele estabelecimento como um proprietário ou gerente ou funcionário, e não apenas como um usuário, né? Porque um usuário ele pode entrar no estabelecimento, filmar e dizer que é dele, né? Então, por isso que agora tem toda uma burocracia, mas que é para o bem, e que você colocar a sua empresa no Google Meu Negócio. Então, na reunião que a gente teve, foi exatamente isso que eu falei para ela, olha, primeiro é o Google Meu Negócio, você não tem como, é de graça, basta lá entrar lá, você tem uma conta no Gmail, você vai ali, aqueles 9 pontinhos brancos, se você clica lá em cima, vai aparecer vários apps do próprio Gmail, né? Você tem o Google Forms, você tem o Google Meu Negócio, você tem ali dentro o YouTube, então ali você vai ter a opção de você criar a sua empresa a partir de um e-mail, ou que você criou para sua empresa, ou o seu próprio e-mail, né? Então, beleza, chegamos à conclusão de que isso será feito, só que tem um outro lance. Se você não vai começar a anunciar no Google Ads, lembrando, Google Ads, antigo Google AdWords, e ali o Google você paga, você anunciar no Google você paga. Mas voltando ainda para o Google Meu Negócio. O Google Meu Negócio, depois que você cria, você tem todo um trabalho que você precisa ter ali dentro de forma constante. Você tem que tratar o Google Meu Negócio da sua empresa como uma rede social da sua empresa. Então é muito importante que você divulgue fotos, vídeos, use o Google Meu Negócio como uma rede social da sua empresa. Tá? O Google ele gosta disso. Quanto mais informações você colocar da sua empresa no Google Meu Negócio, vai fazer com que as pessoas rolem, passeiem por ele, e as pessoas gastam mais tempo, minutagem no Google Meu Negócio para a sua empresa. Então o Google ele quer que isso seja feito. E outro ponto interessante é que no Google Meu Negócio você vai fazer com que as pessoas avaliem a sua empresa. Você vai ter lá a opção de compartilhar a avaliação e ali cada cliente que você atender, você divulga, pede para ele lá avaliar. Por quê? Quanto mais a avaliação de 1 a 5 estrelas, quanto mais avaliação, melhor. Mesmo que não seja uma avaliação 5, o Google ele privilegia quantidade de avaliações. Então é bem possível que você, se tiver uma avaliação 4.7, 4.8 em média, você pode ficar acima de uma nota 5 se essa avaliação 5 tiver menos quantidade. Então, por isso que é importante você divulgar bem a sua empresa, pedir para as pessoas avaliarem. Claro, a premissa básica é que você preste um bom serviço para os seus clientes, mas que você use o Google Meu Negócio dessa forma para que você possa fazer com que o seu conteúdo seja mais bem ranqueado possível.
Como é que funciona esse ranqueamento? Na hora que você digita lá, psicóloga em Jundiaí, advogado em Porto Alegre, contador em Niterói, essas palavras-chave que a gente costuma usar muito para esse tipo de serviço, quando você joga no buscador do Google, você vai ver que os quatro primeiros resultados de busca são os resultados patrocinados. Sim, o Google é uma empresa privada, então os primeiros resultados dessa busca são de empresas que pagaram aquela palavra-chave para aparecer. Combinado? Abaixo dessas quatro, a gente tem ali já o mapa, o Google Maps. Do lado direito, você tem ali o mapa do local onde você selecionou na busca, e na coluna da esquerda, você tem ali as empresas, tá? Que você mencionou. Se eu coloquei lá, por exemplo, contador em Niterói, vai aparecer um mapa de Niterói, ou se eu colocar contador em Santa Rosa, vai aparecer um bairro, né? Santa Rosa é um bairro, e se você colocar lá, por exemplo, dentista em Campinas, vai estar lá mapa de Campinas e os dentistas que estão naquele mapa. Agora, o pulo do gato é, Fábio, como é que eu faço para ficar entre os primeiros resultados? Para você ficar entre os primeiros resultados, posições ali no Google Mapa, ali é uma forma orgânica, você não precisa pagar, certo? Para você ficar ali, você tem que ter uma interação e uma avaliação maior. Então, quanto mais pessoas acessarem o Google seu negócio, no caso, meu negócio, quanto mais avaliações você tiver, quanto mais fotos, vídeos você postar, mais bem ranqueado a sua empresa vai estar no Google Meu Negócio. Tá? Então, lembrando, os 4 primeiros resultados de uma busca que você faz no Google, sim, é para quem pagou. Porque a pessoa que buscou essa informação, a gente fala que ela está no fundo de funil. Porque são pessoas que estão propensas a comprar, a consumir o seu produto e serviço. Então, veja bem, a partir do momento em que a pessoa digitou no buscador, apareceu aqueles 4 resultados, as chances dela clicar no primeiro são bem maiores, em seguida no segundo. Então, nos 4 primeiros é que tem chance de serem clicados e a pessoa entrar no seu site. Abaixo disso vem a parte orgânica, que é aquela que, conforme eu falei, vai aparecer o mapa do lado direito, do local que você digitou, a especialidade e o local. E no lado esquerdo, uma ordem, e essa ordem você pode gratuitamente beneficiar usando e abusando do Google Meu Negócio da sua empresa. Beleza? Então, nessa reunião ela falou, Fábio, eu não estou com grana ainda para investir no Google Ads. Mas eu falei, mas vamos lá, vamos fazer uma pesquisa em relação à palavra-chave. Por quê, Fábio? Cada segmento tem o seu próprio leilão. Para quem não sabe, agora eu vou falar sobre o Google Ads. O Google Ads, ao contrário do Instagram e rede social, ali você paga por clique. Então, ele é uma ferramenta maravilhosa, porque você vai estar lidando com pessoas que estão muito propensas a consumir o seu produto. Por exemplo, acontece um vazamento aqui na minha casa, eu digito bombeiro hidráulico no Rio de Janeiro. Eu preciso de uma terapeuta para o meu filho adolescente. Eu jogo no Google terapeuta para criança, terapeuta para adolescente, em São Paulo, aí você coloca a sua cidade. Eu preciso, está chegando a fase do imposto de renda, eu estou com dificuldade de fazer imposto de renda, eu escrevo contador na minha cidade. Então, o Google ele é muito usado para as pessoas que têm uma propensão maior de consumir o seu produto. Fábio, beleza, então vou investir só no Google. Só que o que acontece? A partir do momento em que as pessoas que estão mais propensas a consumir, elas vão direto para o Google, rola um leilão. Porque outras empresas iguais à sua também anunciam no Google. Então, quanto mais pessoas estão, mais concorrentes anunciam no Google, maior será o leilão. Por isso que a gente tem que ficar muito atento de que o que aconteceu? Para o segmento dessa psicóloga, a gente jogou lá, o próprio Google Ads nos mostrou que, olha, o preço médio de um clique na parte superior estava custando algo em torno de R$6, R$7. O clique. E ali na quarta posição, ali naqueles 4, lembra que eu falei? E ali estava em algo em torno de R$3, R$4 o clique. Fábio, mas e aí? A pessoa paga R$4, clica e entra no meu site e converte.
Quem dera se fosse assim, não funciona. Funciona sempre como um funil. O meu anúncio por dia, eu tenho vamos lá, eu tenho 20 pessoas que vão ver meu anúncio, mas dessas 20 pessoas, umas 13 vão clicar no meu link. Dessas 13 que vão clicar no meu link, 10 vão de fato esperar a página abrir e vão ver o meu site. E desses 10 que vão ver o meu site, apenas uma pessoa vai clicar ali no botão Fale Conosco ou vão preencher um formulário esperando o contato. Então você repara que se você recebeu para que uma pessoa entre no seu site ou que para uma pessoa entre em contato com você, a sua média é de 20 cliques por dia. Então você faz as contas. Se o Google está me dizendo que eu estou pagando a palavra-chave no qual eu quero concorrer, eu estou pagando 4, 5 reais num clique, 5 vezes 20 dá 100. 100 reais por dia. 100 reais por dia. Se eu trabalho de segunda a sexta, tá? Vamos botar 22. 100 reais por dia, eu tenho, para vezes 22, eu tenho 2.200 reais. Então, só para jogar o jogo do Google Ads para essa sua palavra-chave, meu investimento é mais de 2.000 reais. Mas eu não consigo diminuir esse investimento. Você até pode investir menos. Mas o próprio Google está dizendo que, olha, a palavra-chave, ela tem um preço maior. Se você colocar uma verba de 10 reais por dia, a palavra-chave estiver dando 4,50, você vai ter só 2 cliques por dia. Pode ser que uma pessoa das duas que cliquem, de fato, entre no seu site e uma delas entre em contato com você. É possível, mas estatisticamente não. Por isso que antes de você atuar no Google, você tem que saber exatamente, dentro do seu segmento, quanto custa a sua palavra-chave. Mas, Fábio, e aí? A partir do momento que minha palavra-chave estiver cara, sim, existem outras estratégias que você pode vir a buscar, palavras secundárias, vamos dizer assim. Porque dentro do Google Ads a gente tem a opção de ver qual é o nível de concorrência daquela palavra-chave. Tem palavra-chave que está lá, nível de concorrência alta, palavra-chave que nível de concorrência está média e palavra-chave que nível de concorrência está mínima, baixa. Você pode trabalhar em cima disso. Mas veja bem, no Google Ads existe um investimento mínimo. Se você não tem esse investimento mínimo, trabalhe o Google Meu Negócio, toca a sua empresa, faça ela crescer, faça ela faturar, e aí sim você investe no seu marketing pago de forma eficiente. Por quê? Se a pessoa quisesse entrar nesse mercado Google Ads com uma palavra-chave a um preço de R$4, onde ela vai usar um orçamento de R$300 por mês, ela vai se frustrar. Vai passar um mês, ela fala, nossa, ninguém entrou em contato comigo. Uma pessoa entrou em contato, mas talvez não me ligou, não retornou. O volume vai ser muito pequeno. E além dos R$300 que ela investe no Google Ads, tem a mão de obra do gestor. Então, por isso que você tem que calcular, saber bem, dentro do seu negócio, quanto custa a palavra-chave, para saber o mínimo que eu tenho que ter para poder fazer o meu marketing do Google Ads. Sim, o que eu indiquei para ela foi que trabalhe o Google Meu Negócio. Use e abuse do Google Meu Negócio. Faça com que os seus clientes avaliem ela no Google Meu Negócio. Para aí sim começar a aumentar a empresa, aumentar o faturamento, e aí sim você pega um percentual do seu faturamento e passa a fazer o tráfego pago, porque você passa a jogar o jogo lá com as outras empresas, com os seus concorrentes maiores. Olha que interessante, eu tinha mostrado para ela, ela falou assim, nossa, mas o psicólogo está pagando isso por cada clique? Eu falei para ela, olha, na busca que a gente fez aqui, eu até mostrei para ela, eu falei assim, não é o psicólogo, é uma clínica de psicólogo que está anunciando. Então, se você for concorrer hoje no Google Ads nessa cidade, você vai concorrer com uma clínica com vários psicólogos. Então, a clínica anuncia, ela pode pagar 4, 5 reais num clique, não tem problema. É como se você vai jogar sozinho com um time inteiro, com 11 em campo. Então, e a não ser outros profissionais que estão mais bem posicionados, né, já tem um nome, já tem todo um faturamento, e aí sim eles estão dispostos a investir 2, 3 mil reais somente em anúncio no Google, porque eles sabem que vão ter o retorno e vão conseguir arcar com esse custo, ou melhor, essa despesa, né, essa despesa de marketing. Né? Então foi um bate-papo bem legal, foi uma consultoria que a gente teve.
Depois a gente entrou em outros assuntos com relação à rede social, ela falou que não queria aparecer, que ela tem vergonha, aí eu falei para ela, olha, tem determinadas profissões que pós-pandemia encareceram muito, e uma delas sim é a psicologia, porque sim, as pessoas começaram a consumir bastante o mercado, a fazer terapia, eu faço terapia, né, então acho que o mundo deveria fazer terapia, e então deu uma inflacionada nesse mercado, e que seria interessante ela começar a nichar um pouco mais o trabalho dela, para não ficar uma coisa meio vaga, né? Psicóloga em Ribeirão Preto, mas psicóloga em Ribeirão Preto é vago, e tem 30 mil psicólogos em Ribeirão Preto, então ela deveria buscar nichar um pouco mais. Ela pode nichar, trabalhar mais com terapia para criança, terapia para adolescente, começar a se posicionar com essas palavras-chave: terapia para criança com TDAH, terapia para criança com ansiedade, agressividade, enfim, aí é o mercado dela que diz, mas que ela buscasse nichar um pouco mais, porque ela poderia ter um pouco mais de relevância e não estaria sendo mais uma pessoa entrando no mercado igual às outras. E em seguida partisse para as redes sociais, que é uma forma bem bacana dela se posicionar também, mas aí ficaria para um outro momento, porque está começando agora, não queria acelerar, enfim. Então ficou isso, então estou compartilhando com vocês aqui, que foi bem legal essa experiência. E reforço aqui, se você está começando agora, não sabe como, investiu na sua empresa, investiu no seu site, e como é que começa, comece pelo Google Meu Negócio. Use e abuse, tire foto, faça vídeo do seu negócio, da sua empresa, peça para as pessoas avaliarem a sua empresa, e aí sim você vai conseguir estar mais presente organicamente ali no Google Maps, no Google Maps, e consequentemente você daqui a pouco vai dando um passinho lá, começando a investir no Google Ads, com certeza você vai escalar bastante a sua empresa. Combinado? Então, se você gostou, segue, compartilha. Lembrando que a gente tem um curso gratuito aqui de Facebook Ads para empresas. Tá na playlist, é só clicar aqui e aí tá na sequência todas as aulas. E eu espero você até o próximo vídeo. Valeu? Abraço!